Olá, alunos. Vamos continuar falando sobre a região da Mesopotâmia, região que fica entre os rios Tigre e Eufrates, uma região totalmente voltada para a agricultura, também para o comércio, não é? E que era uma região que tinha muitos e muitos conflitos, né? Há muitos séculos antes de Cristo. Falei na aula anterior sobre os sumérios, né? Sobre os acadianos e sobre o primeiro império babilônico, que foi destaque pelo governo do rei Hammurabi. Hoje vamos falar sobre os assírios, né? Os assírios eram povos da região da Mesopotâmia que habitavam o norte da Mesopotâmia, certo? Os assírios eles foram dominados pelos babilônios, né? Os povos da Babilônia, na época do rei Hammurabi, dominou o povo assírio, entendeu? Só que muito tempo depois a Babilônia estava enfraquecida e os assírios, que tinham assim, um temido exército, né? O exército dos assírios era muito cruel, ele invadia os lugares, né? Matava pessoas, tudo para conquistar territórios, entendeu? Então assim, os assírios estabeleceram um poderoso império sobre a Mesopotâmia, né? A primeira capital foi Assur e depois Nínive, né? Capital do Império Assírio. O Império Assírio ele tinha um famoso rei, que era o Assurbanipal. Né? Esse rei era muito poderoso lá no Império Assírio. Só que esse rei faleceu. Quando ele morreu, teve muitas revoltas internas e o Império Assírio foi novamente conquistado pelo rei Nabopolassar, né? Que era o rei da Babilônia. Quando os assírios, quando os babilônios, né, comandado pelo Nabopolassar, invadiram a Síria, o território da Síria, foi formado o segundo Império Babilônio. Né? O segundo Império Babilônio, gente, foi marcado por muito luxo, né? Por muita ostentação, tudo bem? Foi construído os Jardins Suspensos da Babilônia, que é muito famoso, tem até na Bíblia, entendeu? Foi construído muitos edifícios luxuosos, né, para ostentar o poder do rei. E o rei mais famoso, né, do segundo Império Babilônio foi o Nabucodonosor, ou Nabucodonosor, né, como você queira falar, que também é relatado na Bíblia. Após a derrota dos assírios, né, a Babilônia voltou a ser a capital da Mesopotâmia. Né? A capital, quando o Império Assírio comandou ali a Mesopotâmia, a capital era Assur e depois foi Nínive, uma cidade muito importante. Mas aí quando os babilônios voltaram a dominar ali a Mesopotâmia, quando invadiram a Síria, a Babilônia passou a ser novamente a capital da Mesopotâmia. Né? Desta vez, né, os povos que dominaram ali, os povos que dominaram a região da Babilônia ali, eram os caldeus, habitantes da Caldeia, né, que são povos ali da região da Mesopotâmia. E aí, gente, o segundo Império Babilônio, né, diversas regiões foram conquistadas e foi só crescendo todo o poder. Mas a região da Babilônia, né, ali foi invadida pelos persas, né? Então, por muitos e muitos tempos, esse segundo Império Babilônio ele bombou mesmo lá na região da Mesopotâmia, mas ele chegou a ficar fraco e foi invadido pelos persas, né? Então a região foi invadida pelo Império Persa pouco depois da morte do Nabucodonosor. Quando o rei morre, geralmente o império fica enfraquecido, né? Então a Babilônia passou a fazer parte do Império Persa, né? Que ficou sujeito ao imperador famoso, né? Que era o imperador Ciro, a partir do ano 539 a.C. Então, gente, isso é uma história da Babilônia, história da Assíria, história dos caldeus, vários povos que integraram a região da Mesopotâmia. Como vocês podem ver, muitas guerras, muitos conflitos. Uma coisa que eu destaco foi a construção da Biblioteca de Nínive, não é? Uma biblioteca que tinha vários escritos, no caso ainda em pedra, né? Que contava a história dos povos da Mesopotâmia. Hoje se encontra no museu lá em Londres todas essas escritas dos povos da Mesopotâmia, os povos antigos. E uma coisa que a gente destaca é a escrita cuneiforme, que foi inventada pelos sumérios. Tudo bem? Que era escrita com um objeto em formato de cunha, que tinha uma ponta, que você ia escrevendo nas pedras, né? E escrevendo lá em outros objetos que não era ainda o papel como é hoje, né? Isso aí ficava de registro da história dos povos. Uma coisa que a gente destaca na cultura mesopotâmia, gente,
é que os povos mesopotâmicos eram politeístas, ou seja, tinham vários deuses. Outra coisa que a gente destaca é a escrita cuneiforme, como eu já falei. Primeira evolução da escrita aí que houve nos povos da Mesopotâmia. Os mesopotâmicos criaram o calendário com 12 meses e também os dias com 12 horas, né? Aliás, com 24 horas, né? 12 horas durante o dia, 12 horas pela noite. Eles também fizeram muita evolução na matemática, aperfeiçoaram os cálculos, né? A álgebra, que é a parte da matemática, tudo bem? E evoluíram muito também na astronomia e na arquitetura, que eles construíam bastante. Os modos de vida na Mesopotâmia era baseado na divisão, né? A sociedade era dividida em classes sociais ou categorias. No topo estava o rei, depois você via os sacerdotes e os nobres, que eram os donos de terra. Tinha também os militares, os grandes comerciantes, né? Os artesãos. E lá embaixo tinha os camponeses, que eram os trabalhadores do campo, e os escravos. Os escravos na Mesopotâmia geralmente eram prisioneiros de guerra, entendeu? Então, meus queridos, era isso, tá? Segunda parte sobre a Mesopotâmia. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.